Capítulo 168. Idade da Caverna. Mesmo depois que Long Shen desapareceu em sua caverna, muitas pessoas continuaram a observar de perto. Mas aquela caverna era tão silenciosa que dava medo. Nem o menor som saiu, fazendo com que as pessoas olhassem umas para as outras com consternação. Não pode ser que ele morreu assim sem fazer barulho, certo? As pessoas se perguntavam o que estava acontecendo, pois já fazia um tempo que não havia barulho. Quando outras pessoas entravam em suas cavernas, nunca demorava mais do que apenas algumas respirações antes que explosões intensas começassem a soar. Não tem jeito. Mesmo que ele morresse, deveria pelo menos ter dado um grito. Tu Fé olhou para aquela caverna impotente. Ele poderia ter impedido que tal coisa acontecesse, mas decidiu manter a boca fechada quando se lembrou do que o líder da seita havia lhe dito antes de entrar em reclusão. Se bem me lembro, já se passaram muitos anos desde que alguém saiu daquela caverna. E também parece que a caverna é a mais profunda de todas as cavernas. Tu Fé suspirou tristemente por dentro. O que intrigou a todos foi que nenhuma atividade veio de Long Shen, mesmo depois de todo esse tempo. Eles não tinham ideia de que Long Shen já havia começado a lutar com Guixa neste momento. Só que a caverna era muito profunda e essa rocha específica abafava a maior parte do som. Tem alguém saindo. Alguém percebeu que o som vindo de uma das outras cavernas havia desaparecido e uma figura estava saindo lentamente. É Tangvanher. Seu cabelo já estava espalhado e havia manchas de sangue em várias partes de seu corpo, parecendo bastante desamparado. Seu rosto inteiro estava agora incrivelmente pálido, mas um traço de determinação apareceu em seus olhos que não estava presente antes. Com a cabeça na mão, ela saiu. Sim. Todo o pessoal de Tangvanher soltou vivas. Houve até algumas mulheres chorando de alegria. As mãos de Tio em concha em seu rosto, ela já estava soluçando silenciosamente. Um sorriso extremamente raro apareceu no rosto solene de Tu Fé. Esse foi o nascimento de um discípulo central. Tangvanher voou do penhasco e imediatamente alguém lhe entregou seu distintivo. Não havia necessidade de ela ir pessoalmente até eles. Esse era o tratamento que os discípulos centrais haviam conquistado. Esfregando aquele distintivo, Tangvanher estava cheio de orgulho. Confiando em sua força de vontade, ela finalmente deu esse passo. A partir desse momento, seu coração se transformou completamente. Por isso, ela teria que agradecer o lembrete daquele canalha. Tangvanher sorriu e olhou para todos, procurando por aquela figura familiar. Mas ela não conseguiu encontrá-lo. Onde está Long Shen? Perguntou Tangvanher. Sua facção ficou em silêncio. Foi Tio quem finalmente disse: ele está no julgamento. Qual julgamento ele escolheu? Por alguma razão, Tangvanher teve um mau pressentimento. O julgamento do discípulo central, suspirou Tio. Esse tolo. O rosto de Tangvanher ficou ainda mais pálido. Ela tinha acabado de passar no teste de discípulo central e sabia por experiência o quão poderoso era aquele cadáver corrupto dentro dele. Tangvanher esbarrou na morte várias vezes em sua batalha. Ela havia usado toda a sua força, quase gastando toda a sua energia no final. Na verdade,
foi apenas por causa de sua força de vontade que ela conseguiu resistir o suficiente para cortar a cabeça de seu oponente. Ela era o gênio número 1 de sua poderosa família. Ela tinha muitas técnicas de preservação da vida, mas praticamente as havia esgotado. Só então ela conseguiu obter uma pequena vitória. Para Long Shen tentar o mesmo, as chances de ele passar eram muito incertas. Tang Wan'er estava com tanta raiva que bateu o pé e mordeu o lábio. Porque aquele canalha nunca escuta. Tio gentilmente puxou o magoado Tang Wan'er para um abraço, consolando: não se preocupe, Long Shen não é louco. Ele voltará vivo. Ele. Provavelmente nem mesmo seus ossos permanecem mais, então pare de esperar. Um discípulo interno da facção de Tianxian ridicularizou friamente Long Shen, mas antes mesmo de terminar de falar, uma figura apareceu diante dele e uma lâmina de vento foi colocada contra sua garganta, cortando-o. Você quer dizer isso de novo? Tang Wan'er olhou com raiva para aquela pessoa, matando a intenção subindo de seus olhos. Como as lâminas de vento não podiam ser controladas tão perfeitamente quanto as lâminas de água devido à necessidade constante de energia do vento em movimento, sua lâmina de vento já havia feito vários cortes contra a garganta daquela pessoa, fazendo com que o sangue escorresse. Essa pessoa empalideceu de medo. O atual Tang Wan'er era como um belo deus da morte, prestes a anunciar seu julgamento final a qualquer momento. Wan'er. Tio levou um susto e rapidamente a puxou de volta. Ela não poderia matar alguém aqui, ou as consequências seriam terríveis demais. Bastardo, é melhor você rezar para que Long Shen esteja bem, ou se alguma coisa acontecer com ele, vou cortar seu cadáver em 1000 pedaços. Tang Wan'er gritou friamente enquanto empurrava aquele sujeito completamente apavorado. Essa pessoa caiu de bunda, estúpida de medo. Seus companheiros rapidamente o ajudaram a se levantar e o levaram para mais longe para se recuperar. Tang Wan'er respirou fundo, suprimindo sua raiva. Olhando para a caverna que Long Shen havia escolhido, ela orou: Long Shen, é melhor você voltar. Depois de mais um quarto de hora, Lei Qiansang e Zifeng também saíram. Eles estavam cobertos de feridas, mas também haviam passado. Seguindo-os estava Ezequiel. Suas vestes brancas foram tingidas quase completamente de vermelho, mas sua expressão estava tão fria como sempre. Apenas seus olhos revelavam um cansaço difícil de esconder. Os três voltaram primeiro para suas facções, recebendo uma recepção heróica. Assim que Ezequiel voltou para sua facção, ela perguntou a Tang Wan'er: onde está Long Shen? Tang Wan'er suspirou e disse a ela que Long Shen estava atualmente em uma das cavernas. Ezequiel a consolou: não se preocupe, Long Shen ficará bem. Sempre suspeitei que a força de Long Shen já havia superado nossa imaginação. Tang Wan'er apenas assentiu, tomando as palavras de Ezequiel apenas como sua tentativa de confortá-la. Mas antes que ele saísse, ela não seria capaz de se acalmar. Uma inquietação turva encheu seu coração. Normalmente, quando Long Shen estava presente, ele a enfurecia com apenas uma única frase, fazendo-a querer espancá-lo até a morte. Mas quando ele não estava ao seu lado, ela sentia como se algo estivesse faltando. De repente, todos olharam de volta para a parede de pedra. Isso porque as altas explosões que vinham de lá de repente ficaram silenciosas. Tianxian também saiu.
Essa pessoa era precisamente Tiexayen. Mas seu estado atual era extremamente miserável. Sangue tingiu completamente suas vestes, e um de seus braços foi quebrado e apenas caído lá. Um longo corte se estendia em seu rosto, um estado extremamente horrível. Mas ele também segurou a cabeça de uma pessoa em sua mão, então ele claramente passou. Assim que ele desceu, uma multidão de aplausos o recebeu. Ele imediatamente engoliu algumas pílulas medicinais. Seus ferimentos eram muito graves. Ele era o de aparência mais miserável de todos os 5 discípulos principais. Não havia maneira de contornar isso. Sua energia de água não representava uma grande ameaça para um cadáver. Seu inimigo não o temia, fazendo-o sofrer muito. Agora todos os 5 especialistas da classe monstro passaram no teste do discípulo principal, permitindo que Tu-Fé relaxasse bastante. Mas todos ainda estavam olhando para a parede de pedra. Ainda não havia o menor movimento da caverna de Longshen. Tu-Fé suspirou e se virou para outro ancião. Ancião Li, os registros de julgamento de todos os anos são controlados por você, certo? Sim, assentiu aquele ancião. Então você sabe quais são as idades das cavernas de suas provações? Perguntou Tu-Fé. O ancião Li Ti assentiu e um caderno apareceu em sua mão. A idade da caverna de Lake Ansang era de 317 anos. O de Ezequiel foi de 365 anos, o de Uzifeng foi de 396 anos, o de Tiexayen foi de 298 anos e o de Tangvanger foi de 478 anos. Uma explosão de perguntas ecoou da multidão. O que foi a idade das cavernas? Que significado havia por trás disso? Foi quando a caverna foi escavada. Tu-Fé disse a eles: alguns de vocês podem não ter percebido, mas todos os cadáveres corruptos com os quais você lutou tinham a alma de um especialista selada dentro deles. Essa alma poderia controlar o cadáver para lutar. Além disso, as almas dentro desses cadáveres são capazes de se cultivar. À medida que o tempo passa, suas almas começam a ficar mais fortes, aumentando sua força. Embora todos os cadáveres dos julgamentos estejam no mesmo nível, as almas dentro deles não foram seladas ao mesmo tempo. Portanto, seus pontos fortes também variam. A partir do momento em que uma alma é selada dentro de um dos cadáveres da caverna, começamos a contar o tempo para chegar à idade da caverna. Quanto maior a idade da caverna, mais forte a alma dentro do cadáver e, portanto, maior a força do cadáver. Todos os cadáveres dos julgamentos dos discípulos externos têm almas mais fracas seladas dentro deles, e os próprios cadáveres também são mais fracos. Todas essas almas têm idades de caverna em torno de 10 a 30 anos. Quanto às provações do discípulo interno, esses cadáveres são de grau um pouco mais alto e têm idades de caverna em torno de 50 a 100 anos. Então, de 2 pessoas com forças iguais, uma pode passar facilmente, enquanto a outra pode morrer por dentro. Isso depende da sorte. Ouvindo isso, um alvoroço imediatamente explodiu na multidão. Não é de admirar que houvesse algumas pessoas que eram claramente mais fortes, mas não conseguiram passar. Se você quer se tornar um especialista, além de talento, perseverança e inteligência, a sorte também é igualmente importante.
Aqueles que não têm sorte estão fadados a nunca se tornarem especialistas. Quanto às provações básicas dos discípulos, elas também são as mesmas. Mas as idades das cavernas estão entre 200 e 500. Além disso, esses cadáveres são refinados por especialistas do caminho corrupto e são incomparavelmente difíceis. E as almas seladas dentro de seus corpos são anciãos de seitas corruptas. Alguns deles eram ainda mais fortes do que nós, anciões. Mais importante, porque eles são cultivadores corruptos, sua força espiritual é excepcionalmente forte e eles mantêm uma poderosa habilidade de combate. Embora esses cadáveres limitem sua verdadeira força, eles ainda são incomparavelmente aterrorizantes, explicou Tufé. Ao ouvir isso, todos entenderam o quão poderosos eram os oponentes dos gênios da classe monstro. Não é de admirar que até mesmo pessoas tão poderosas quanto eles parecessem tão miseráveis agora. Tiexayen quase morreu. Quanto a Tiexayen, sua expressão ficou verde ao ouvir isso. Isso não foi um tapa na cara dele. Ele lutou na caverna com a menor idade da caverna, mas acabou sofrendo mais ferimentos. Tufel estava usando como exemplo. Todos olharam para aqueles discípulos centrais com grande respeito. Isso foi especialmente verdadeiro para Tangvanher. Ela deveria ser o número 1 dos monstros. Tangvanher perguntou de repente: ancião, eu quero perguntar, qual é a idade da caverna de Longshen? Aquele ancião com o caderno acenou com a cabeça e olhou para a idade da caverna daquela caverna. Mas quando viu aquele número, soltou um grito assustado. O que? Capítulo 169. A prova mais difícil de toda a história. Quando aquele ancião viu aquele número, sua expressão mudou completamente. Ele olhou para ela com descrença. Como isso é possível? Todos ficaram chocados. Para fazer um especialista de nível ancião ficar tão chocado, o que foi? Tufé suspirou. Se não me lembro mal, o sujeito que está preso naquela caverna nunca foi derrotado em muitos anos. Tangvanher perguntou apressadamente: qual é a idade das cavernas? A situação definitivamente não era boa. Seu coração afundou. 1025 anos, balbuciou aquele ancião. A multidão caiu em silêncio absoluto. Após cada batalha, aquelas almas nos cadáveres acabavam gastando toda a sua energia espiritual, exigindo muito tempo para se recuperar. Era como criar porcos. Assim que estivessem gordos o suficiente, você os mataria. Após cada batalha, a alma dentro seria exausta e a idade da caverna seria zerada. Cada cadáver corrupto que teve a cabeça cortada não estava realmente morto. Mas a alma selada dentro do cadáver teria usado tanta energia que precisava descansar. Os anciãos apenas encontrariam outro cadáver para substituí-lo, trocando-os. E o mosteiro tinha uma regra de que a idade da caverna do cadáver corrupto não poderia ultrapassar 500 anos. Se assim fosse, os anciões iriam pessoalmente matar aqueles cadáveres corruptos, gastando toda a sua energia espiritual e colocando um novo cadáver. Isso porque cadáveres corruptos que ultrapassaram a idade da caverna de 500 anos já haviam ultrapassado o limite do que um gênio da condensação de sangue poderia suportar. Entrar em tal caverna só resultaria em morte para eles. O rosto daquele ancião estava mortalmente pálido agora.
Ele estava encarregado dessas cavernas, mas cometeu um grande erro. Isso foi definitivamente um erro extremamente grande. Ancião Tufé, aquele ancião suspirou tristemente. Mas ele também era uma pessoa direta e correta. Ele sabia que havia cometido um erro gravíssimo, causando a morte de um gênio. Ele aceitaria sua punição. Tufé balançou a cabeça. Este assunto não é sua culpa. Tufé esteve no mosteiro Xuantian por muitos anos. Ele já entendia completamente todos os anciãos. Este ancião era uma pessoa extremamente atenciosa. Normalmente era impossível para ele ter cometido tal erro. E nos últimos 500 anos, todas as outras cavernas que ultrapassaram o limite de 500 anos foram zeradas. Só este havia permanecido. Isso foi definitivamente estranho. Nos últimos 500 anos, os 3 anciãos encarregados das cavernas nunca o notarão. E quando Tufé viu aquela caverna, ele imediatamente pensou em uma possibilidade. Talvez fosse simplesmente porque o destino predestinou Long Shen para escolher aquela caverna. Mas ele, é claro, não ousaria dizer isso em voz alta. Ele se lembrou do que o líder da seita o advertiu repetidamente. Ele estava admirando ainda mais o líder da seita por sua coragem de provar que Long Shen era um verdadeiro divergente. Aquele ancião estava completamente confuso sobre por que o normalmente rigoroso ancião Tufé perdoaria tão facilmente seu erro. Como Long Shen poderia passar por uma idade de caverna tão alta? Por que você não vai salvá-lo? Tang Van'er se enfureceu com raiva. Tufé balançou a cabeça. Já faz tanto tempo. Mesmo se entrarmos agora, não tem sentido. No momento, só podemos esperar que Long Shen tenha sorte. O que? Tang Van'er mal conseguiu evitar a morte quando sua idade na caverna era de apenas 400. Quanto maior a idade da caverna, mais rápido essas almas se cultivariam. Naturalmente, isso também representou um crescimento exponencial de força. Tang Van'er cerrou os dentes e se virou, correndo para a parede de pedra. Van'er, volte! Tio levou um susto. Ela sabia que Tang Van'er estava planejando ir pessoalmente salvar Long Shen, e já era tarde demais para impedi-la. Tang Van'er já havia alcançado a parede de pedra. Boom! Uma enorme explosão de abalar o céu soou neste momento. As pessoas levantaram a cabeça para ver que a caverna em que Long Shen estava explodiu completamente e uma figura miserável voou para fora. É Long Shen! Alguém gritou. Long Shen estava fugindo para salvar sua vida. Assim que ele saltou, uma enorme imagem de palma disparou, quase acertando-o. Aquela mão era apenas uma imagem vazia, mas a energia frenética dentro dela abalou a todos. Toda a parede de pedra estava tremendo. Após o ataque da imagem da palma, um rugido raivoso soou, cheio de intenção de matar gelada. Seu pirralho miserável, você ousa me enganar. Morrer. Seguindo aquele grito, uma figura negra voou para fora da caverna, todo o seu corpo coberto por uma névoa negra. Assim que aquela figura voou, foi imediatamente iluminada pela luz dos pilares de pedra. Aquela névoa negra ao redor de seu corpo foi imediatamente queimada com um som crepitante. Ah! Você realmente me irritou agora. Pirralho, fique parado.
Essa figura realmente decidiu perseguir Long Shen na frente dos olhares horrorizados de todos, apesar de estar coberto por aquela luz. Long Shen. Tang Wan'er, por outro lado, estava comemorando. Garota tola, por que você está parada aí? Correr. Assim que Long Shen saltou daquela caverna, ele viu Tang Wan'er olhando para ele. Long Shen imediatamente a empurrou para frente, fazendo-a voar para longe. Estrondo. Ela tinha acabado de ser empurrada para fora da caverna quando uma mão enorme caiu do céu. Long Shen não teve tempo de se esquivar e foi jogado no chão. Uma enorme cratera se formou com Long Shen no centro. Mesmo algumas das pedras circundantes foram completamente destruídas. Tudo estava acontecendo tão rápido que ninguém havia reagido ainda. Mas neste momento, Tu Fé gritou: forme a formação de selamento do dragão tigre branco. Todos aqueles anciãos imediatamente bateram com as mãos nos pilares de pedra na frente deles. Linhas apareceram sobre os 16 pilares de pedra. Uma enorme rede surgiu dos pilares e cobriu aquela figura. Long Shen rastejou para fora do chão neste momento, completamente machucado e espancado. E isso só porque seu corpo físico era excepcionalmente forte. Ele estava tão atordoado que estava vendo estrelas. Mas vendo que Guixa estava finalmente preso dentro daquela grande formação, ele finalmente relaxou. Pelo menos ele conseguiu escapar com vida. Todos ficaram completamente chocados. Eles olharam fixamente para aquela figura negra. A névoa negra ainda saía de seu corpo, fazendo com que ninguém pudesse ver claramente suas feições. Mas embora eles não pudessem vê-lo claramente, todos podiam sentir claramente que ele era um poderoso cadáver corrupto. Aquelas pessoas que não conseguiram passar no julgamento e conseguiram fugir das cavernas também tiveram cadáveres corruptos perseguindo-os, mas assim que esses cadáveres corruptos saíram da caverna, eles foram iluminados pela luz dos pilares de pedra e imediatamente se transformou em um verdadeiro cadáver, a alma dentro se espalhando completamente. Mas o cadáver corrupto que estava lutando contra Long Shen foi realmente capaz de resistir àquela luz e expulsá-lo da caverna. Estando preso por esta formação, não importa o quanto ele lutasse, Guixa era incapaz de se mover. Era como se ele estivesse preso por inúmeras cordas invisíveis. Long Shen, algo inesperado ocorreu durante este julgamento. No entanto, ainda está dentro do escopo do julgamento. Então, agora, seu julgamento ainda não acabou. Agora você pode optar por continuar fazendo o teste ou pode desistir. Mas se você desistir, terá falhado em se juntar ao mosteiro. Tu Fé olhou para Long Shen. Long Shen revirou os olhos diretamente. Que tipo de piada foi essa? Você quer que eu lute contra esse monstro forte? Isso não é apenas me enviar para a minha morte. Dentro da caverna, Long Shen estava aprendendo humildemente os passos do fantasma do submundo de Guixa o tempo todo. Esse conjunto de footwork foi extremamente incrível. Foi uma técnica de footwork extremamente profunda. E ele não apenas memorizou o mnemônico da técnica que Guixa originalmente lhe ensinou, mas também fez muitas perguntas sobre a prática da técnica, obtendo muitos detalhes que Guixa estava escondendo dele. Originalmente, Guixa só estava usando o mnemônico para enganar Long Shen. No entanto,
Long Shen perguntou continuamente a ele mais e mais detalhes, e apesar de sua intensa raiva, ele só conseguia engolir sua raiva para atingir seu objetivo. Ele explicou tudo, perdendo muito tempo. Toda vez que sua raiva estava prestes a explodir, Long Shen dizia que se ele se recusasse a ensiná-lo mais, ele cometeria suicídio para não atingir seu objetivo. Guixa foi aproveitado sem escolha. Além disso, Long Shen era realmente extremamente astuto, e seu conhecimento de Qi circulante e as rotas dentro de seu corpo eram ainda maiores do que um velho demônio como ele. E então Guixa foi incapaz de inventar as coisas. Depois de tanto tempo, ele acabou explicando todos os passos do fantasma do Netherworld para Long Shen. Ele só podia se consolar de que, uma vez que entrasse no corpo de Long Shen, ele imediatamente devoraria sua alma. Foi bom para Long Shen ter uma pequena vantagem por enquanto. Finalmente, Guixa começou a dizer a Long Shen para fazer seus preparativos para extrair sua alma deste cadáver e inseri-la em seu dantian. Primeiro, Long Shen teve que colocar o dedo entre as sobrancelhas de Guixa. Guixa então começou a circular sua força espiritual para atacar seu selo. No momento em que a força espiritual de Guixa começou a circular, o cadáver corrupto imediatamente começou a brilhar com inúmeras linhas, tentando selar sua força espiritual. Mas no final, Guixa conseguiu abrir um buraco em sua testa. Dizendo a Long Shen para não resistir, ele enviou sua força espiritual fluindo do dedo de Long Shen para seu dantian. Long Shen também concordou na época. Então Guixa estava focado em resistir ao poder rúnico ao mesmo tempo em que trazia à tona sua alma. Esse processo foi extremamente cansativo e lento. Long Shen podia sentir a terrível força espiritual de Guixa caindo drasticamente enquanto resistia àquelas runas. Naquela época, Long Shen começou furtivamente a fazer seus preparativos. Mais da metade da alma de Guixa foi injetada em seu dedo e agora estava fluindo por seu braço. Long Shen sabia que o momento havia chegado. A força do trovão que ele manteve todo esse tempo foi enviada violentamente para a alma de Guixa. Os corpos espirituais tinham mais medo da força do trovão. Mesmo alguém tão poderoso quanto Guixa foi incapaz de suportar. Ele soltou um grito miserável e voou de volta, uma ferida extremamente pesada aparecendo em sua alma. Long Shen então fugiu imediatamente para salvar sua vida com sua maior velocidade. Mas Guixa era muito assustador. Mesmo tendo perdido metade de sua força espiritual, ele reagiu rapidamente. Sua raiva já havia explodido completamente agora. Ele sabia que Long Shen estava jogando com ele o tempo todo e nunca teve nenhuma intenção de cooperar com ele. Assim, ele começou a atacá-lo loucamente. Infelizmente, Long Shen já havia acabado. Devido à sua incrível raiva, Guixa estava disposto a fazer qualquer coisa para matar Long Shen e até o expulsou da caverna. Usando uma técnica secreta, ele conseguiu bloquear temporariamente a luz que vinha dos pilares de pedra. Mas antes que ele pudesse matar Long Shen, ele foi preso. Vendo Long Shen olhando para ele com desdém, Tu Fé lançou outra condição. Você pode convidar seus companheiros para ajudar.